Un bom dia abençoado por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações de las terras, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o tu nome, venha a nós o tu reino, seja las feitas las tuas vontades, assim las terras, como lo céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai las nossas la dívida, e los nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo lo mal. Em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Tessalonicenses, capítulo 2. O trabalho de Paulo e dos seus companheiros em Tessalônica, capítulo 2, versículo 1. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não foi sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos. Antes de chegarmos aí em Tessalônica, fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções, pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa por sermos apóstolos de Cristo, mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos, irmãos, vocês, com certeza, lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês. Enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus, vocês são nossas testemunhas, e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que
tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. A palavra, ela fala, é Paulo falando para a igreja, Paulo falando dos trabalhos que eles faziam para Deus, dos ensinamentos que Paulo estava sempre ensinando para todos. Ele começa falando para os irmãos daquela igreja que a visita que ele fez lá, que era para ser uma visita que tivesse bastante de proveito, porque ele já tinha passado por outra igreja, em outro lugar, que ali ele tinha sido maltratado, insultado. Ele tinha passado pela cidade de Filipos, em outra igreja, que ele não foi tão bem recebido, que ele foi maltratado. E agora ele chegou na cidade de Tessalônica, em outra igreja, que ele chega ali ele estava falando para eles que dos ensinamentos, de tudo, porque o evangelho que eles pregavam era o evangelho verdadeiro, não para tirar proveito de ninguém, era o evangelho para anunciar a palavra de Deus, anunciando a palavra verdadeira de Deus. Ele fala aqui, fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. Ele estava falando para a outra igreja em Filipos, para as pessoas daquele lugar, que ele tinha sido muito combatido na outra cidade onde ele tinha passado, mas mesmo que ele tinha sido ali maltratado, que ele tinha sofrido, mesmo assim ele estava anunciando o evangelho de Deus, porque todas as pessoas que anunciam o evangelho, ainda até hoje na terra, são combatidos, são maltratados, são perseguidos. As pessoas que anunciam o evangelho verdadeiro de Deus, que fala a palavra verdadeira de Deus, ainda são maltratados na terra e são perseguidos. Até hoje são perseguidos muitas pessoas que são pregadores na terra. São perseguidos por falar a verdade. Há muitos que não gostam de ouvir a verdade, mas sabemos também que nem todos falam toda a verdade. Tem pregadores que falam a verdade toda, inteira, sem medo, mas não são todos que falam a verdade, porque ainda tem pessoas com medo. Tem pregadores que, se falar toda a verdade, as pessoas se afastam, saem da igreja, porque as pessoas, às vezes, elas procuram costumes, procuram a religiosidade e não procuram a verdade. Quando se fala toda a verdade, as pessoas se afastam, seja nas igrejas evangélicas, ou seja, em outras, as pessoas, quando ouvem toda a verdade, se afastam, porque as pessoas na terra, elas não gostam de ouvir toda a verdade. Há muitos que gostam de ouvir mais meia verdade, uma verdade que não seja inteira, para que ela possa estar junto, porque todos nós sabemos que quem não gosta da verdade inteira, meia verdade não serve
para as pessoas escolhidas por Deus. Para os escolhidos de Deus, meia verdade não serve para entrar no céu. Com a metade só da verdade, as pessoas não conseguem entrar no céu, porque em Deus não há engano, em Deus não há falsidade, em Deus não há mentira. Com um pouco de mentira ou bastante, não vai conseguir entrar no reino dos céus com Deus. Porque para entrar no céu com Deus, tem que estar com toda a verdade. Porque para Deus não tem metade, para Deus é inteiro. Deus quer as pessoas da terra sirvam Ele por inteiro. Deus não quer que sirva Ele pela metade, porque ninguém vai entrar no céu pela metade. Para você entrar no céu, você vai entrar por inteiro, então você tem que servir o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus vivo, mas você tem que servir inteiramente. Você tem que se entregar para Deus de corpo, de alma e de espírito, mas se entregar de verdade. Não precisa você estar em algum lugar, em alguma igreja, para você disfarçar que é evangélico, que você é cristão. Você tem que ser de verdade, porque se você disfarçar, você não vai entrar no céu com Deus. Porque quem vê você, onde você estiver, em qualquer lugar da terra, é Deus. Deus conhece a verdadeira intenção do teu coração. É Ele que conhece. Você às vezes se engana pensando que são os pregadores da terra que conhecem você, mas não é, é Deus. Os pregadores da terra são para levar a palavra de Deus, espalhar pelo mundo inteiro, são para dar ensinamento para você aprender a viver uma vida melhor na terra, para você ter uma vida melhor com Deus enquanto você está na terra, para depois você ter a salvação da sua alma. Mas você não precisa se esconder de ninguém na terra, não precisa se esconder de homens ou de mulher, porque quem está vendo você é Deus. Deus vê você onde você estiver. Não precisa você estar nos templos para que Deus te veja. Não precisa você achar que Ele te vê só lá e não vê você na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Por mais que você se esconda, não tem lugar para você se esconder de Deus. Ele vê você em qualquer lugar que você estiver. Não tem como você se esconder do olhar de Deus. Ninguém consegue se esconder do olhar de Deus na terra. Você se esconde dos homens da terra, alguma coisa errada que você faz, uns erros, algumas coisas que não é bem vista por Deus, isso você esconde dos homens da terra. Mas de Deus ninguém consegue se esconder. A palavra continua falando. Paulo, ele fala, não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções, pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém. Paulo fala que ele e os que pregavam junto com ele, naquele tempo, eles não estavam procurando agradar pessoas, estavam procurando agradar a Deus, porque Deus já conhecia naquele tempo, como Ele conhece hoje, a intenção de cada pessoa, a intenção do coração de cada pessoa. Ele fala, pois vocês sabem muito bem que não usamos palavra bonita. Ele fala porque não precisa, para pregar o Evangelho, usar palavras bonitas para que as pessoas se convertam a Deus. Não precisa dessas coisas. E Paulo não estava procurando elogio de ninguém. Ele estava procurando só agradar a Deus.
e hoje ainda na terra. Nós também não precisamos procurar elogios de ninguém e nem palavras bonitas para pregar o Evangelho de Deus na terra, porque o Evangelho de Deus, ele é simples, não precisa complicar muito para ensinar as pessoas viver uma vida certa e correta com Deus. Não precisamos de palavras bonitas para tentar enganar as pessoas na terra. Nós não precisamos do dinheiro das pessoas na terra. O que nós precisamos é falar para as pessoas a palavra verdadeira de Deus. Nós não estamos vendendo a salvação que Deus deu de graça para todos os povos em toda a terra. Nós precisamos falar para as pessoas que Deus salva, que Deus quer a alma delas. Nós precisamos falar que elas se entreguem a Deus, porque Deus, ele quer que as pessoas tenham a salvação da sua alma. Deus, ele não quer que as pessoas percam a sua alma. O que Deus quer é que as pessoas se entreguem para ele, de corpo, de alma e de espírito. Deus quer que as pessoas se entreguem para ele de verdade. Deus não quer que as pessoas na terra sigam os costumes dos homens da terra. E sim, Deus quer que siga ele, que é o verdadeiro, que está acima de tudo e de todos, que criou o céu e a terra, que criou tudo que há na terra. Tudo que há foi Deus que criou. Deus criou todas as coisas. Deus criou os seres humanos, todos os seres viventes da terra, é Deus que criou. O ar que as pessoas respiram é Deus que dá. O fôlego de vida é Deus que dá para cada pessoa na terra. Tudo que há na terra é criação de Deus, seja seres humanos, seja os animais, as plantas, floresta, seja a cidade, seja os campos, seja todas essas coisas. Foi Deus que criou. Tudo vem da criação de Deus. O homem se acha inteligente, mas essas coisas vêm tudo da criação de Deus. O nosso Deus é grandioso, seu poder é grande e ele está acima de tudo e de todos. Ele está acima de todos os povos em todas as nações da terra. O nosso Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Rei da Glória, ele é o Rei do judeu, ele está acima de tudo e de todos. O nosso Deus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Santo dos santos. Os anjos cantam, Santo, Santo, Santo dos santos, é o nosso Senhor. O nosso Senhor, ele é grandioso, ele é o grande eu sou, ele está acima de tudo, ele é o príncipe da paz. A verdadeira paz está em Jesus, porque ele é a verdade e a vida. Ele está acima de todos. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele é o Rei dos Reis e ele reina sobre todas as nações da terra. Ele reina sobre os reis da terra, sobre os príncipes da terra, sobre todos os povos, em todas as nações da terra.